pessoal, sejam todos muito bem-vindos! Agora nós estamos na semana 5. Pessoal do primeiro ano, essa semana o PET veio com conteúdo um pouco extenso, né? Ele recorda um conteúdo que vimos no volume 1 e ainda, complementa esse conteúdo, falando um pouquinho de estrutura do átomo e distribuição eletrônica. Para essa aula não ficar muito extensa, eu dividi em 3 partes. Essa primeira parte a gente vai recordar o modelo atômico, a segunda nós vamos ver a estrutura do átomo em si e a última, para finalizar o conteúdo teórico, a distribuição eletrônica, como os elétrons estão distribuídos, tá bom? Mas antes da gente ir para a nossa aula, eu peço que vocês aí se inscrevam no canal da Escola Online, ativem as notificações e para ficar por dentro de todos os projetos bacanas que o Escola Online está aí fazendo para você, nos acompanhe no Instagram. Essa semana nós iniciamos o projeto Eu Não Erro Mais. Então, gente, confere o cronograma de todas as aulas. Vocês do primeiro ano, assistam essas aulas, né? Esse mês de junho vai ser um mês, que vai aí de nivelamento. Vão ser aulas básicas, conteúdos, recordações de conteúdos aí do fundamental, conceitos básicos de matemática que precisa na química e na física. Então, vocês do primeiro ano estão convidadíssimos para assistir essas aulas, tá bom? Já vamos aí começar a preparar para o Enem, certo? Também temos, na nossa plataforma, temas de redação. O Dicão tá até mostrando aí para vocês, ó, a folhinha de redação. Toda quarta-feira do projeto Eu Não Erro Mais, projeto preparatório para o Enem, nós temos as aulas de redação coordenadas pela professora Daiane Genival. Então, gente, tá aí oportunidade para vocês arrasarem. A Escola Online tá juntinho com vocês. Vamos para nossa aula? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. A nossa aula segue depois da vinheta. Como eu falei com vocês, pessoal, essa parte da aula vai ser, nessa primeira parte, uma recordação de modelos atômicos. Nós até vimos, no volume 1, uma aula específica de modelos atômicos. Na descrição dessa aula tem os links de aulas com essa teoria bem mais detalhada. Então, se você tem dúvida no modelo atômico, por favor, assistam essas aulas, Essa teoria de modelo atômico, a evolução de modelo atômico, ela é muito importante. É a base para a gente compreender a química. Então, devido a essa importância, vamos aqui recordar. O primeiro modelo atômico é o modelo atômico de Dalton. Dalton, pessoal, contribuiu muito. Ele pegou informações de várias outras pessoas que, assim, descreviam o átomo, descreviam experimentos, e ele elaborou o primeiro modelo atômico. O modelo atômico de Dalton ficou conhecido como bola de bilhar, devido às características que ele associou ao átomo. Para Dalton, o átomo era indivisível, indestrutível, intransformável, além de ser uma esfera, ok? Então, era uma esfera maciça, indivisível, indestrutível e intransformável. E dentre outras particularidades do modelo atômico, estão os princípios de Dalton, Então, se você não lembra de todos os princípios, é de extrema importância que você saiba. O Dalton, ele descreve tanto o átomo como uma molécula, uma substância, quanto uma transformação química, Então, todos esses princípios aí estão descritos por Dalton em seu modelo, tá bom? Só que o modelo de Dalton, pessoal, ele não estava completo. Então, por isso, a gente não pode falar que o modelo atômico de Dalton está errado. Ele, na verdade, é um modelo atômico limitado, Diante das situações que Dalton vivia na época, não se tinha tanto aparato tecnológico para ele descobrir, na verdade, para ele descrever o átomo. Então, por isso, gente, o modelo atômico ele foi evoluindo. Então, chega Thomson, com experimentos com ampolas de Crookes, e Thomson, com seus colaboradores, ele consegue, na verdade, ver que o átomo, na verdade, não era indivisível. Ele sim tinha divisões, e essas divisões eram partículas carregadas. Então, o modelo atômico de Dalton, gente, ele também considera o átomo como esfera, porém, é uma esfera
com massa positiva, né? Não é uma esfera maciça, rígida, é uma esfera de massa positiva com elétrons distribuídos nessa massa positiva. Daí o modelo atômico de Thomson fica conhecido como pudim de passas, onde a massa do pudim seria essa massa positiva, essa massa meio gelatinosa, e as passas seriam os elétrons que estão aí distribuídos nessa massa positiva, no pudim, ok? Então, o modelo atômico de Thomson é o modelo onde o átomo é uma esfera positiva, que é constituída por partículas positivas, os prótons, com elétrons de carga negativa distribuídos em torno dessa massa positiva. Porém, né, conforme a gente viu, o modelo atômico, ele evoluiu. Rutherford realizou um experimento com incidência de partículas alfa por meio de um material radioativo emitindo essa radiação alfa, partícula alfa, que era incendida numa fina lâmina de ouro. E os resultados desse experimento fez com que o Rutherford chegasse nas seguintes conclusões: que o átomo ele deveria então ser dividido em duas regiões diferentes. Um núcleo, que seria denso, onde estaria praticamente toda a massa do átomo, né? Onde estariam as partículas positivas, os prótons, e os elétrons, que estariam numa segunda região, eletrosfera, que em sua constituição, em sua maior parte, é espaços vazios e de densidade baixa, ok? Esses elétrons, eles estariam, né, segundo o Rutherford, ele propôs que esses elétrons estariam em movimento em torno do núcleo. E, por isso, o modelo atômico de Rutherford é conhecido como modelo planetário, ok? Assim como os planetas giram em torno do Sol, os elétrons estariam girando em torno do núcleo. Só que o modelo atômico de Rutherford ele tinha algumas limitações e ele não conseguia, Rutherford, explicar essas limitações. E aí veio Bohr, que complementou e ajudou, né, diante das suas considerações, a justificar alguns fenômenos no qual o modelo de Rutherford não conseguia explicar. Bohr, a única diferença, né, do modelo atômico de Rutherford para Bohr, por isso que muitos falam que o modelo atômico é Rutherford-Bohr, para Bohr, a diferença é que os elétrons não estariam girando de forma aleatória em torno do núcleo. Os elétrons estariam em órbitas fixas de energia quantizada. E esses elétrons, né, dependendo da sua energia, estariam em determinadas posições desses níveis de energia, ok? E aí, nós temos a situação que os elétrons podem absorver energia externa e mudar de energia, né? E aí, nós vemos os conceitos de transições eletrônicas. Certo, pessoal? Então, novamente, se você quer ver de forma um pouco mais detalhada a evolução do modelo atômico, assista as aulas que estão aqui na descrição desse vídeo. Os links estão aí disponíveis para vocês, então assistam. O modelo atômico é de extrema importância. E aí nós chegamos, né, um ponto muito importante, como representar o átomo. Então, nós temos aqui até um esboço, né, do modelo atômico de Bohr. Por que eu sei que o modelo atômico é de Bohr? Porque está dividido em duas regiões, núcleo e eletrosfera, e a eletrosfera está dividida em níveis de energia, onde as bolinhas aqui positivas lilás representam os prótons, né, que estão no núcleo, as amarelinhas, as esferas amarelinhas representam os nêutrons, né? Entre o modelo atômico de Rutherford e Bohr, veio a contribuição, né, de James Chadwick, que ele, na verdade, ele descobriu uma terceira subpartícula que fazia parte da constituição do átomo e também que estaria no núcleo, né, o nêutron. E os elétrons, pessoal, são essas esferas aqui de carga negativa, vermelhinha, que estão aqui em diferentes níveis, né, níveis de energia. Então, para a gente novamente aqui fixar, porque esses conceitos são de extrema importância. O próton, ele está no núcleo, tem carga positiva e nós simbolizamos pela letra P, né? O nêutron, simbolizamos pelo N, letra N, também se encontra no núcleo, mas ele não tem carga. E os elétrons estão na eletrosfera, tem carga negativa e simbolizamos pela
Letra E, menos, ok? Em relação à massa, olha aqui a diferença, pessoal. Lembrando, né, que o elétron é 1836 vezes menor que o próton, tá bom? Então, para a gente quantificar isso em massa, né, em gramas, em quilogramas, na verdade, tá aqui a unidade, olha aqui. A massa do elétron ela é 1836 vezes menor, o que a gente consegue observar aqui. Então, por isso, pessoal, que quando nós estamos falando em massa de um átomo, né, a gente quantifica apenas as partículas nucleares que estão aqui, né, que são representadas pela maior massa. A massa do elétron, por ser tão menor, nós acabamos desprezando essa massa quando a gente vai avaliar a massa de um átomo, ok? Então, vamos aqui, gente, para o primeiro exercício, para a primeira atividade. Das afirmações a seguir, qual não pode ser atribuída ao modelo atômico de John Dalton? Então, o modelo atômico de Dalton é conhecido como modelo atômico da bola de bilhar. Para Dalton, o átomo era uma esfera maciça, indivisível, indestrutível e intransformável. Além disso, Dalton define alguns outros princípios. Então, vamos aqui ver as alternativas na qual não pode ser atribuído ao modelo atômico de Dalton. Vamos lá. O átomo apresenta formato esférico. Segundo Dalton, sim, né? É uma esfera maciça. Os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos. Sim, é um dos princípios de Dalton, né? Átomos de mesmo elemento químico são idênticos em suas características. E o que difere um elemento químico de outro é porque suas características são diferentes, ok? Então, quando é de um mesmo elemento, as características são idênticas. Hoje, na verdade, nós sabemos, né, que tem algumas diferenças. Nós temos átomos de um mesmo elemento químico, mas que possuem características diferentes. E assim são átomos diferentes. A gente vai ver aqui na nossa parte 2 da nossa aula. Ok? Mas isso aqui é sim atribuído por Dalton. Dalton fala que os átomos são indivisíveis, sim, né? Ele acredita que é uma esfera maciça e indivisível. Os átomos são constituídos de cargas elétricas. Pessoal, isso aqui, ó, é uma atribuição do modelo atômico de Thomson. Dalton, ele não sabia dessa situação das subpartículas prótons e elétrons. Isso é uma evolução do modelo atômico que vem com Thomson, tá bom? E para Dalton, os átomos são sim maciços. Então, a resposta da atividade 1 é a letra D, certo? Vamos para a atividade 2. A luz emitida por lâmpadas de sódio ou de mercúrio na iluminação pública provém de átomos que foram excitados. Este fato pode ser explicado considerando o modelo atômico de... Então, pessoal, aqui está falando de que átomos foram excitados. O que é isso? Nós sabemos, pessoal, que um elétron ele pode absorver uma energia externa. E quando ele absorve essa energia externa, ele vai ter uma energia excedente que faz com que ele possa, né, ir para uma camada mais externa, ocorrendo assim uma transição eletrônica. Porém, esse elétron, pessoal, ele não consegue armazenar essa energia que ele adquiriu. Então, ele acaba retornando para o seu nível de origem. E aí, quando ele retorna, ele libera essa energia que ele tinha absorvido na forma de luz. Isso aqui, gente, né, é explicado pelo modelo atômico de Bohr. Por quê? Porque o modelo atômico de Bohr é o modelo atômico em que a eletrosfera é dividida em níveis de energia. Então, essa explicação das transições eletrônicas, né, ela é explicada pelo modelo atômico de Bohr. Certinho, pessoal? Letra B. Bem tranquilo, né? Então, como eu falei com vocês, para a aula não ficar muito longa, eu dividi ela em 3 partes. Essa é a primeira parte e eu conto com a presença de vocês na segunda parte para a gente resolver os demais exercícios, ok? E aí, lembrando do projeto Eu Não Erro Mais. É de extrema importância que aí vocês acompanhem as aulas do Projeto Enem, que aí vocês vão se preparar para o Enem e ainda vão fundamentar a base aí para o ensino médio, né? Sei que vocês estão num momento aí
de nós todos, né? Não só vocês. Nós estamos num momento muito complicado, nesse momento aí de pandemia, e a escola online, pensando nisso, pensando em vocês, nós preparamos aí novidades, e essas novidades vêm com o intuito de ajudá-los, ok? Então vem aí, acompanha a gente, o projeto Eu Não Erro Mais. Tchau, pessoal! Aguardo vocês na parte 2.